E aí, tudo jóia? Olha só, nesse vídeo eu quero falar sobre reuniões. Se você participa de muitas reuniões, se você é daquelas pessoas que está envolvida dentro do teu trabalho com treinamento de equipe, com gerenciamento de equipe, se você tem uma organização religiosa, se você tem uma igreja, se você tem uma equipe de vendas, eu não sei qual que é o teu tipo de trabalho, mas a questão é, se você se envolve com um monte de pessoas e você precisa de fazer reuniões e você tem a dificuldade, que às vezes eu tenho, tá? Qual que é a dificuldade? A dificuldade de ter que fazer as reuniões, ter que estabelecer algumas coisas e de repente tudo aquilo que foi conversado na reunião não vai para frente, não funciona. Não sei se essa é a tua realidade. Mas existe uma maneira que depois que eu comecei a colocar em prática, eu comecei a ter um resultado muito legal, que é o que eu quero compartilhar com você. Inclusive, tem até um mapa mental que eu fiz aqui, eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui, mas é um mapa mental de como você fazer uma reunião, tá? Como você manter um processo e como você dá continuidade a ela. Porque o que eu vejo não é, hoje em dia quando você fala assim, nossa, reunião, as pessoas já ficam, nossa, mas de novo uma reunião? Para que fazer uma reunião de novo? E às vezes muitas dessas reuniões elas poderiam ser resolvidas com um e-mail, com um relatório bem feito, ou às vezes até com uma mensagem enviada dentro de um grupo de WhatsApp, poderia ter resolvido algo que talvez um monte de gente teve que se mover, se locomover, para poder chegar num lugar e depois fazer essa reunião que poderia ter sido aí resolvida talvez da maneira que eu acabei de te falar. Mas como é? Por quê? Como é que a gente consegue fazer uma reunião? Como é que a gente consegue fazer algo que realmente venha a ter resultado? Primeiro, isso aqui que eu estou falando para você vai estar dentro de um mapa mental que eu fiz aqui que eu vou disponibilizar para você. Que vai estar aqui embaixo em algum lugar, tá bom? Como que você tem essas reuniões? Primeiro, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você vai fazer uma reunião é perguntar se você realmente precisa de fazer essa reunião, tá? Porque às vezes qual o motivo, o porquê disso? Qual a razão de eu fazer essa reunião? É para falar sobre vendas? É para falar sobre os resultados do mês passado? É para falar sobre estratégias? É para cobrar alguém? Ou às vezes é para você falar o que você deveria falar para uma pessoa, você junta um monte delas que às vezes não tem nada a ver com aquilo que você está falando. Primeira coisa então, antes de fazer uma reunião, faça perguntas do porquê dessa reunião, tá? Se depois dessas perguntas você realmente tiver que fazer uma reunião, crie uma pauta dessa reunião. O que é uma pauta, Maílson? Você vai escrever ali numa folha tudo aquilo que você quer falar nessa reunião. Quais são os pontos relevantes dessa reunião? Por quê? Geralmente quando o que te motiva a fazer a reunião é um assunto ou dois. Mas se você colocar isso daí no papel e você começar a descrever ali o motivo daquela reunião, você vai observar que outros assuntos podem ser tratados e devem ser tratados. Então, se você for fazer dessa maneira, pega o papel, anota e cria uma pauta e defina quais são as pessoas que você vai transmitir essa informação. E já encaminhe para ela de forma antecipada, através de invite pelo WhatsApp, talvez do e-mail, talvez do Google Agenda. Não sei qual é a metodologia que você utiliza, mas envie antecipadamente para que a pessoa também se prepare para essa reunião, tá? Mande para ela qual vai ser a pauta, o que você espera daquela pessoa quando você se encontrar com ela naquela reunião, tá? Outro ponto também muito importante marque com antecedência essa reunião, tá? E informe, se você for responsável pela reunião, informe um dia antes, se for no mesmo dia, e avise uma hora antes de começar a reunião, para que as pessoas também se preparem, tá? É muito comum as pessoas se atrasarem para a reunião. Eu, como consultor, como coach, o que eu falo nas reuniões? Se você marcou um horário para começar essa reunião, cara, faça no horário que você marcou. É uma falta de responsabilidade, é uma falta de consideração com as pessoas. Se você marca um horário às 14 horas e a pessoa não chega às 14 horas e ali de repente 90% das pessoas chegaram no horário e às vezes você fica esperando uma pessoa, não faça isso, tá? É uma falta de consideração com aqueles que já chegaram. Então, se marcou uma reunião, faça. Marcou às 14 horas, inicie às 14 horas, tá? Sem essa história de ficar falando 5 minutos de tolerância, não existe isso. Se você for fazer uma reunião às 14 horas, 14 horas, você está avisando a pessoa. Se você avisou a pessoa um dia antes, você avisou a pessoa 5, 6 horas antes, mandou um WhatsApp, mandou um e-mail para ela,
ela precisa de estar nessa reunião. Caso não consiga estar, avise, tá? Porque nos dias de hoje é quase impossível você não conseguir avisar as pessoas que você está precisando de que você vai atrasar, tá? O telefone, o WhatsApp, e-mail, seja lá um sinal de fumaça, avise as pessoas. Isso é consideração, tá? Para quê? Para que as coisas funcionem. Porque isso é muito importante. Porque às vezes a pessoa fala, mas ninguém vem nas reuniões. As pessoas chegam atrasadas nas reuniões. Se você é líder, se você é gestor, você tem que ser o primeiro a chegar no horário. Você tem que ser o primeiro a se responsabilizar por esse ambiente. Por quê? As pessoas elas tendem a repetir o comportamento daquele que é o líder, daquele que é o responsável. Então, se você é a pessoa responsável pela sua empresa, preste bem atenção. Não chegue atrasado. Tá? Não chega atrasado, não faça as pessoas esperarem por você. Isso é ruim, você está passando uma mensagem muito estranha daquilo que você está desejando para a tua própria organização, tá ok? E se você é um cara que vai participar, da mesma maneira, avise, chegue no horário, não falte aos seus compromissos, tá? Porque a reunião é complicada, já é chato a reunião. E se você ainda chegar atrasado, a situação fica mais complicada ainda, tá? Outro ponto que é importante ser falado, é você abrir a sua mente com relação a novas possibilidades de você fazer uma reunião, tá? Você está me assistindo aqui pelo Instagram, YouTube, você está me assistindo aqui. Eu faço muitas reuniões utilizando o Skype, utilizando o próprio WhatsApp, vídeo. O próprio Google tem uma ferramenta extraordinária que é dentro da agenda dele, você já pode ali anexar um Hangout, que o Hangout nada mais é do que uma reunião onde você pode colocar outras pessoas, tá? Se eu não me engano, acho que até 25 pessoas, para você fazer uma reunião assim, dessa maneira aqui, sem precisar de fazer com que as pessoas saiam do seu ambiente de trabalho, da sua casa, do seu escritório, pegar trânsito, nada disso. Você consegue, através desse tipo de ferramenta, potencializar esse tipo de ação dentro da sua organização, tá? Aprenda a abrir a mente para isso, porque às vezes é complicado. Se você tem aí 40 anos, assim como eu, 40, mais de 40 anos, 50 anos, talvez para nós seja um pouco mais dificultoso pela cultura que a gente veio. No entanto, se você tiver essa facilidade de abrir a sua mente, eu acho que nem é facilidade, acho que é uma necessidade mesmo, de você abrir a sua mente para que você comece a utilizar esses novos recursos, isso vai potencializar o seu tempo, vai aumentar a sua produtividade de forma natural, porque se você não está utilizando aquele tempo para pegar, tipo, sei lá, meia hora, 40 minutos de trânsito, depois mais meia hora, 40 minutos para voltar para dessa reunião, você pode resolver com isso aqui, tá? E é importante, particularmente, eu prefiro que as coisas sejam resolvidas dessa forma, mas existem maneiras ou situações que você precisa de estar frente a frente com a pessoa, tá? Mas quando você for fazer isso, utilize as regras, tá? Chega no horário, avisa as pessoas para que você não perca seu tempo, também ela não. E para concluir, quando você terminar uma reunião, faça uma ata dessa reunião. O que é isso, Márcio? Uma ata? Cara, fica Não, é você pontuar ali quais foram os assuntos que foram comentados, que foram discutidos dentro dessa reunião. Porque às vezes as pessoas ficam ali 40 minutos, uma hora conversando, na hora que sai, tá, beleza então, sai fora. E não faz o quê? Um plano de ação a partir daquilo. Então, eu acredito que esse é um dos pontos mais importantes de uma reunião. É você terminar ela com uma ata dos pontos que foram mais importantes, definidos ali, e você colocar para cada pessoa que participou dessa reunião 3 ações que foram definidas dentro daquela reunião com data e hora para ser entregue, porque esse é o resultado da reunião. Esse foi o produto da reunião, porque às vezes as pessoas fazem reunião, não definem nada, e depois elas voltam na próxima reunião para falar da mesma coisa. Então não faz sentido, isso não é ser produtivo, tá? Então se você quer ser produtivo, faça isso. Esse mapa mental aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para você. É esse mapa aqui, ó, tá? É esse mapa aqui. Deixa eu ver se dá um zoom aqui, não tem como dar zoom. Esse mapa aqui é um resumo do que eu falei para você, tá? Eu vou disponibilizar ele, tá? Aqui vai estar no meu blog, vai estar disponível para download lá, é só você clicar, acessar, copiar, fazer o que você quiser fazer. E se você quiser uma palestra ou um treinamento sobre esse assunto na tua empresa, entre em contato comigo
que a gente senta e conversa, tá? No tempo de hoje, nos dias que a gente vive hoje, você precisa de ser produtivo. Então precisa de aprender a utilizar os recursos que tem e potencializar os recursos necessários que já estão disponíveis para você levar para que você possa alcançar o próximo nível. Maravilha? Tenha uma semana incrível, ok? Se isso te ajudou, compartilhe com a tua equipe aí, compartilhe com seus amigos gestores e vamos construir uma sociedade mais organizada. Maravilha? Top! Vamos lá!